Ei, que bom! Louvar ao Senhor ainda é uma das maiores atividades do crente em Jesus Cristo. E nesta noite nós queremos abrir as nossas Bíblias, que está no texto de primeiro livro de Reis, capítulo de número 17. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 17. Apesar de, neste mês, estamos falando do mês da família, e eu sou grato a Deus porque nós temos tido aqui a oportunidade de estar falando com Deus acerca da família em oração. A igreja tem, mesmo estando nesse lockdown, entre aspas, aí, porque de manhã o trânsito está aí cheio, né? Vai pegar uma Avenida Brasil de manhã, vai pegar aqui a linha vermelha de manhã, e nós vamos ver um lockdown, como diz o Silas Malafaia, de Araque, não é? Mas nós aqui estamos, porque estamos num grupo bem pequeno para fazer a obra de Deus. E eu tenho um tema nesta noite que foge um pouco ou ligeiramente àquilo que estamos aqui celebrando, que é a família. Enxergando além da pandemia. Nós queremos convidar que você enxergue um pouco mais além. Nós estamos a todo momento, ao ligar a televisão, só se fala em Covid-19, só se fala em pandemia. Eu quero falar de pandemia, mas de uma forma totalmente diferente, de uma forma bíblica. O Senhor nos manda enxergar além do que aquilo que estamos vendo. Enxergar muito além. Então, para começar, nós vamos pegar uma mensagem temática, não é textual, mas eu quero... A mensagem temática, ela exige vários textos, ou um texto só, mas que seja mais abrangente, porque é uma mensagem chamada tópico. E 1 Reis, no capítulo 17, verso 2, e se eu digo primeiro é porque o livro é masculino, então não pode ser 1 Reis. Tem gente aí com formação superior falando errado acerca de trocando aí irmãos feminino por masculino. Diz assim: depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui. Quem está falando é Deus. Vai-te daqui e vira-te para o Oriente. Eu quero que os irmãos gravem esta palavra: vira-te para o Oriente. E esconde-te, vira-te para o Oriente. E agora outra palavra: esconde-te, assim como o tipo de quarentena. Esconde-te, fica escondido lá no lugar, junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Irmãos, quantos ainda necessitam de oração? Nós aprendemos sempre a começar uma mensagem, mesmo que já tenhamos tido oração, tivemos aqui oração pela família, e eu fiquei muito feliz, só que esses nomes estão tão pequenininhos, mas quem sabe pode dar ainda mais um zoom, para aparecer aqui, o Oliveira pode ser eu. Aqui tem Oliveira, eu vi que tem Oliveira aqui. Pode ser eu. E tem muitos nomes aqui: Ribeiro, Jordão, Lima, Santos, Silva, Carvalho, e vai por aí: Teixeira, Almeida, Fernandes, Binote, Aragão, Dofuso, Melo, Pereira, Barros, e vai por aí, Diniz. Queridos, vale muito a pena falar com Deus. E nós vamos orar neste momento, não somente por alguns que aqui estão, para que esta live seja produzida. Eu quero também lembrar que a Melissa é minha aluna, mas não de Libra, viu? Ela é minha aluna de teologia. Mas eu estou muito feliz porque nessa pandemia nós estamos dando uma largada
para ser uma igreja mais relevante, até mesmo para surdos e mudos. Relevante, não é? E a Melissa está aqui, talvez com o coração apertadinho, não é? Mas estamos aqui trabalhando para Jesus. Pai eterno, Senhor da glória, em um nome precioso, em um nome santo, em um nome de Jesus, chegamos em Tua santa, bendita e augusta presença. Fale, Senhor, aos nossos corações. Use esse vaso de barro. É de barro porque se fosse de ouro a glória seria do vaso, mas a glória a Ti pertence. E oramos em um nome precioso, em um nome santo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesta fuga de Elias, Deus estava querendo dar a ele uma quarentena, exatamente isso, uma quarentena. E diz assim: vira-te para o Oriente. Já há muitos anos que eu estudo teologia e aprendi uma coisa na Bíblia Sagrada: a Oriente nasce o sol. E a Bíblia diz lá nos Salmos que Jesus é o sol da justiça. A Oriente nasce o sol. A Oriente também acontecia uma outra coisa que eu quero lhes falar. Quando você compra um terreno, você vai construir uma casa e você sempre vai procurar colocar essa casa de frente para a rua, porque é a referência. Agora imagina no deserto. Qual a referência do deserto? Norte, sul, leste, oeste, não tem nada, nada, nada. Eu vou colocar para norte, para sul, para leste, para oeste. Então a Bíblia diz que o tabernáculo, ele tinha uma direção, porque tabernáculo fala de direção. Era com a frente para o Oriente. Veja só, a Oriente acontece tantas coisas. Nasce o sol, o tabernáculo era montado para o Oriente. E a Oriente ficava o Monte Moriá, onde Isaac seria imolado. E também a Oriente ficava o Gólgota, onde Jesus seria crucificado. E quando o Senhor está falando, vira-te para o Oriente, Ele está dizendo, vira-te para Jesus. Ele quer, especialmente nessa quarentena, não é exatamente uma quarentena, mas muitas quarentenas. Nós já passamos de 5, porque cada quarentena é 14 dias. E nós não sabemos onde vai parar isso. Em outras palavras, o Senhor nos convida, vira-te para Jesus. Mas depois tem uma outra palavra do texto, muito embora a mensagem não seja uma mensagem textual, mas uma mensagem tópico. Ou seja, uma mensagem temática, porque eu falei aqui, enxergando além da pandemia. Eu encontro outra palavra aqui, esconde-te. Deus está falando para Elias, esconde-te. E Ele está falando para se esconder em que lugar? Ora, Deus é todo poderoso. Ele poderia colocar Elias numa fazenda que manasse leite e mel. Seria tipo um hotel de 5 estrelas, isso para Deus não é nada. Mas Deus manda o profeta se esconder num local que estava fadado a morrer de sede e de fome. Como pode uma coisa dessa? Deus Todo-Poderoso olhar para um profeta inigualável, um asceta. Elias era um asceta. Asceta é pessoa que vive em penitência rigorosa. Ele não seria capaz, de jeito nenhum, de reclamar. E Deus manda que ele fosse para aquele lugar. E ele estava sendo procurado pelo rei Acabe para o matar, devido a Elias ter profetizado que não choveria em Israel. Inclusive o rei mandou avisar que Elias era um desordeiro.
E Elias teve coragem de enfrentar o rei e falou: eu não sou, mas tu e a tua casa. E Deus então falou: Elias, a situação está difícil para você. Vou te dar uma quarentena. E eu não sei de quantas quarentenas o Senhor queria dar a Elias. Mas na verdade o que Deus queria dar a Elias era uma estratégia para fugir da morte. Fugir da morte. Com isso, a ira do rei idólatra cresceu mais quando Elias diz: não vai chover, e só segundo a minha palavra vai chover. Irmãos, vocês podem ter uma ideia do que seja 3 anos e meio sem chuva? Eu acredito que muitos de nós aqui já ficou pelo menos um dia sem água na torneira. Alguém já ficou? Eu acredito que sim. Mas uma semana, uma semana sem descarga, sem água para lavar os pratos. Mas aí, quem sabe, você pode se virar um dia, 3 dias, uma semana. Mas alguém já ficou um mês completamente sem água? Ou quem sabe 1 ano? 2 anos? 3 anos? E mais 6 meses? Não havia água. O rei estava furioso. Queria matar Elias. E Deus manda Elias se esconder em um lugar que eu creio que seria o último lugar que uma pessoa, ao saber do que ia acontecer ali, gostaria de ir. Seria um grande paradoxo da parte de Deus. Preste atenção. Nesta noite, Deus tem um propósito. Será que Deus não teria um lugar melhor para esconder o profeta? Pense bem. Irmãos, tudo que Deus faz, tudo, quando eu digo tudo Deus não chove no molhado, é tudo de verdade. Tudo que Ele faz ou tudo que Ele permite tem sempre uma finalidade proveitosa. Deus não faz nada por fazer. Tudo que Deus faz tem finalidade proveitosa. Então houve da parte de Deus alguns motivos para que Ele permitisse isso, para que Ele orientasse Elias desta forma, desta maneira. O que aconteceu com Elias? O que aconteceu com Elias é o mesmo que está acontecendo conosco nesta pandemia. E eu não quero forçar o texto. Eu tenho alguma experiência, poderia forçar, mas eu quero extrair o texto, talvez alguma coisa que você não pensou ainda. Aquilo que está debaixo da letra. O propósito de Deus era gerar maior dependência na vida de Elias. Como pode isso? O profeta era um homem pronto, uma asceta, homem que vivia em devoção e penitência rigorosa. Quando ele disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, Deus não tinha outra alternativa a não ser mandar fogo do céu e matar aquele capitão de 50. Sabe, queridos, mesmo assim Deus ainda percebe que faltava ainda alguma coisa. A Bíblia diz: falta-te ainda uma coisa. E eu creio muito que aquilo que era o propósito de Deus para Elias naquela quarentena, escondido como nós estamos, é exatamente conosco. Deus quer gerar em nós uma maior dependência dEle. Gerar em nós maior confiança nele. Maior dependência em todo sentido. E por isso o tema, enxergando além da pandemia. Nós precisamos olhar esta pandemia e ver além, ver a graça de Deus que está além, ver o poder de Deus que está além, ver a misericórdia de Deus que está além, ver o propósito de Deus que está além da pandemia. Cada vez que Elias ia buscar água
no ribeiro de Querite, cada dia parece que a água sumia. Um dia ele precisava agachar um pouco, no outro dia ele quase que tinha que ficar de joelhos, outro dia ele teve que deitar para poder pegar um restinho de água, até que Elias chega lá no Querite, e o Querite estava tão seco que podia levantar poeira do leito do rio. O rio seca. Chegou este dia, e eu creio, queridos, que para muita gente o rio secou. Eu tenho tido experiência nestes dias. Temos tido notícias de pessoas, não só que chegaram ao óbito, mas também pessoas que enlouqueceram. Sabe, deixa eu lhe dizer, teve uma pessoa que falou comigo, que pegou a correia dele, a correia, e estava desejoso de colocar a correia no pescoço, subir no segundo andar, travar na grade da janela e pular. Ele ia se matar. Sabe por quê? Porque é uma pessoa que tem alguns empregados, e ele não pôde pagar os empregados estão apertando ele, alguns estão com fome, acabou todo o dinheiro dele, o banco cortou o crédito dele, ele não tem mais cartão, não tem cheque especial, não tem nada, acostumado a dar tudo de bom, do melhor para os filhos, e nesta pandemia, ele não está conseguindo enxergar além da pandemia. Nós precisamos enxergar além. Que Deus é que nós estamos servindo? Que é o nosso Deus? É o Deus provedor. É o El Shaddai, o Deus da paz. O nosso Deus é o Deus todo-poderoso. Jeová, Rafá, Adonai, Hashem. Sabe quem é Adonai? É o nosso Deus. É o nosso Senhor. Agora vejam só. Quais eram as circunstâncias do profeta Elias naqueles momentos em que ele estava em quarentena? Olha bem. Primeiro, ele sequer, quando a água seca, ele não tem para onde ir. Uma seca é uma coisa terrível, tenebrosa. Ele não tem para onde ir. Ele não tem onde buscar água. E a sede, irmãos, é uma coisa terrível. Você pode até ficar sem comer alguns dias, mas é difícil você ficar muitos dias sem beber água. O nosso corpo precisa de água. Quando a água se esgota, o nosso organismo vai buscar água no intestino. É exatamente isso. Resseca o intestino. Não é água de má qualidade, porque a natureza de Deus é perfeita, a criação de Deus é perfeita, mas quando acabar a água do intestino, onde vai acontecer? E ele vai começar a perder massa muscular. E ele então tinha todos os motivos para reclamar. Deus, eu tenho sido fiel a ti, eu sou dizimista na tua casa, eu sou ofertante. Senhor, eu tenho honrado o teu nome, eu tenho feito a tua obra, eu tenho pregado o evangelho. Ele podia fazer isso, mas ele não reclamou. Eu quero fazer aqui, irmãos, um relato. Eu já tentei achar no texto em apreço um momento sequer em que Elias reclama. Ele não reclamou, de jeito nenhum, não reclamou. Elias também não murmurou, porque murmuração é parecido com reclamação, mas não é a mesma coisa. Eu até gostaria de ilustrar com algo que eu li há poucos dias. Uma senhora muito bonita, jovem, muito educada.
ela precisava fazer uma viagem de avião. E ela entrou no aeroporto e de repente ela passa por uma lanchonete e vê vários pacotes de biscoito, e lá tinha aquele biscoito especial que ela gostava muito. E ela pegou o saco de biscoito, olhou lá no ecrã e viu que ainda não estava na hora da viagem, da chamada, e ela ficou em frente ao portão de chamada, se assentou e falou: bom, vou comer meus biscoitos. E ela meteu a mão no saco de biscoito. Tinha um sujeito ao lado que também fez a mesma coisa, meteu a mão no saco de biscoito dela. E ela falou: mas que petulante, que sujeito petulante, como é que pode fazer isso? E cada vez que ela metia a mão no saco de biscoito, ele também metia a mão no saco de biscoito e comia, olhando, e tão feliz naquele momento. E ela pegava, ele pegava também, até chegou uma hora e falou: vou chamar a polícia. Não é possível um sujeito abusado desse. Ele pelo menos deveria ter educação, dizer: senhorita, posso pegar um dos biscoitos? Nem isso ele fez. Ela estava por conta, ela estava a ponto de perder as estribeiras e brigar com o homem, chamar a atenção, fazendo um fuzuê ali naquele aeroporto. E de repente, aquele homem mete a mão no saco de biscoito e encontra o último biscoito. E ele vai, parte o biscoito no meio e oferece a ela. Ela: pronto, mas não é possível. Olha só que petulante demais. E ela saiu esbaforida, com muita raiva. Entra no avião, já chegou a chamada, se assenta ali no assento determinado, e agora ela quer ver o celular e precisava do óculos. Ela abre a sua pasta para pegar o óculos, e quando ela abre a sua pasta, estava lá o saco de biscoito que ela havia comprado. Na verdade, ela estava comendo biscoito da outra pessoa e que não reclamou nada. E ela estava exigindo reclamação. Elias, quando tira a última água dali, ele pensa: isso não vai dar bem. Mas no dia seguinte não havia mais água. Mas ele não pensou em reclamar, como aquela mulher queria reclamar tanto. O saco de biscoito que não lhe pertencia. Creio que nesta pandemia nós precisamos melhorar muito os nossos relacionamentos. Aquele juízo que fazemos das pessoas. Aquela mulher do biscoito, ela fez um tremendo mau juízo daquele homem, e ela estava totalmente enganada, porque ao comprar o saco de biscoito, ela colocou na bolsa e esqueceu. E por acaso era o mesmo biscoito que ela tinha comprado, era o que o homem estava comendo. Mas estava ali aberto. Ela meteu a mão e não havia presenciado. Ele abriu o saco e ele enfia a mão também, e ela fica com muita raiva. Quem sabe nós estamos reclamando demais. Sabe de uma coisa? Alguém falou hoje para mim, e eu fiquei calado, mas está acontecendo isso comigo. Davi, eu não sei se está acontecendo com você. No meio da semana, se é uma quarta, eu não sei se é terça, eu não sei se é quinta, eu estou um pouco assim, desorientado com relação aos dias. Eu preciso ver na folhinha. Hoje é domingo, amanhã é segunda, mas pode ser que na quarta-feira eu fico: será que já é quinta ou já é sexta? Agora analise comigo. Deus manda Elias se esconder em um lugar onde ele passaria fome e sede. Queridos, o ouro é provado no fogo. Veja como é que você está se havendo nesta pandemia, nesta quarentena que não para, é 14 mais 14 e mais 14, eu não sei até onde vai. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho um anel aqui que é de ouro 19.
Ele poderia ser ouro 9, ouro 8. Ele teria muita impureza. O 19 significa que ele passou no fogo para tirar as impurezas. E Deus, Ele nos prova no fogo. Quanto mais fogo, maior será a pureza do metal. Quando Deus prova é porque Ele tem propósito. Quando Deus permite a provação é porque Deus tem propósito na tua vida. E não é de graça. Quanto maior for o propósito de Deus para você e para mim, maior será a nossa aprovação. Veja, por exemplo, nas Olimpíadas, cada país vai mandar o seu melhor atleta. Aí tem a época em que os atletas vão passar por um treinamento muito forte, porque a Alemanha vai mandar o seu melhor. O Brasil vai ter que mandar o seu melhor. Então, cada um vai passar um treinamento exaustivo. E não permita que esse treinamento que você está passando agora, nesta quarentena repetida, nessa pandemia, seja, irmãos, algo sem valor para o nosso amanhã, sem valor para o nosso futuro. Tem um trecho dessa mensagem que quando eu estava preparando, eu chorei muito. Os caminhões, eles têm feixe de mola que ele recebe uma têmpera, um aço 1045 que tem que entrar na fornalha e depois passa por um produto de têmpera. O que acontece se estas molas não forem passadas pelo fogo, não receberem a têmpera? Quando você colocar a carga em cima do caminhão, ele vai arriar. E quando você tirar a carga, ele não levanta mais, porque estas molas não passou pela têmpera. Mas porque ela passou pela têmpera, ela foi forjada no fogo. Então quando o caminhão passa de um buraco, a carroceria sacode, arria e levanta, arria e levanta, arria e levanta. E quando se tira toda a carga do caminhão, o caminhão volta a ficar com o feixe arqueado, porque passou pela prova do fogo, passou pela têmpera, e sabe, não é de graça. Então no final da sua trajetória, Elias recebeu uma recompensa, por não murmurar, por não reclamar, por passar por todos os testes e criar uma maior dependência da parte de Deus. E por causa disso, Elias não provou a morte. Ele foi trasladado numa carruagem de fogo. Sequer Elias conheceu a morte. Que tipo de crente nós somos? Somos um crente tipo Elias? Eu estou muito longe, eu tenho a certeza disso. Mas eu queria pelo menos ser um dedinho de Elias. As nossas atitudes falam muito forte para Deus. Eu queria mudar agora para um outro personagem, mas falando a mesma coisa. Atitude de Abraão. Abraão orou pedindo que Deus livrasse Sodoma da destruição. E era por causa de Ló. Deus resolveu não falar com Abraão sobre o que ia acontecer com Sodoma. Mas o sobrinho de Abraão estava lá, era Ló. E era um homem de Deus. E era amado. E aconteceu que isso eu observo a chance que Deus quer nos dar a cada dia da nossa vida. Ele quer dar uma chance. Quando os pastores de Ló e de Abraão começaram a brigar por causa de pastagem, interessante, por causa exatamente de um enriquecimento, por causa de prosperidade, nós não podemos brigar, nós não podemos morrer afogado nas bênçãos de Deus. Então Abraão, que era o mais velho, falou: Ló, escolhe o lugar para onde você quer ir.
Se para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe. Ele vai então numa direção, num lugar verdejante, bonito. Aos seus olhos, ele vai na direção de Sodoma. E Abraão sabe dessa história. E ele, então, Deus não esconde nada daqueles que são fiéis a ele. Deus não esconde. Deus fala. Então ele fala: Senhor, eu quero te fazer um pedido aqui particular, pessoal. E ele não fala: meu sobrinho está lá. Ele não fala isso não. Senhor, se tiver 50 justos lá, tu pouparás aquela cidade? E Deus fala: por amor de 50 eu vou poupar. Agora ele percebe que talvez não tiver 50 e fala: Senhor, e no caso de menos 5, tiver só 45, por amor de 45 vou poupar? E ele percebe que poderia não ter 45. Senhor, se tiver 30, Deus, por amor de 30 eu vou poupar. Senhor, se tiver só 20, por amor de 20 eu vou poupar. Agora Abraão comete o maior erro de toda a sua vida. Que você e eu estamos nestas quarentenas, a fios, nesta pandemia que é mundial, por isso que é pandemia o nome. Não podemos fazer tomar essa mesma atitude de Abraão. Quando ele fala: Senhor, pela última vez eu te falo, nunca faça isso. Pela última vez. Você tem certeza que está no último minuto da sua vida, no último segundo? Então fale com Deus isso, pela última vez. Mas se você tem expectativa de vida, expectativa de vitória, se tem esperança que vem da parte de Deus, e se espera nele, você nunca pode falar: Senhor, te falo pela última vez. Jamais faça isso, porque é até uma maneira ofensiva de falar com Deus. Pela última vez. Se tiver só 10, e Deus fala: vou poupar tudo por amor de 10. E sabe por que Sodoma foi destruída? Porque tinha menos 10. E eu vou agora até dizer, porque tinha menos 9. As nossas lives têm passado de 1000 views. Acho que atinge menos aí, atinge 300 e poucos views. Estamos falando de 10. Agora, nesse momento, somando com você que está aí, sintonizou aí agora, a tua Smart TV, smartphone, seu computador, tem muito mais de 10 agora. Esse foi uma atitude errada do homem que é chamado homem da fé. E eu quero encerrar isso com uma reflexão sobre atitudes parecidas. Ou talvez não, quem sabe, a atitude de Jó em resposta à sua esposa. Porque quando Deus faz um trato com Satanás, você pode tocar na vida dele, na saúde, menos tirar a vida dele. Pode tocar em tudo, menos na vida. E Jó começa então a ter uma enfermidade terrível, chagas por todo o corpo. Os cachorros, quando lambiam suas feridas, ele passava a ter refrigério por causa do ácido búrico que tem na língua do cachorro. E ele se coçava com cacos de telha. Ficou mal aí. Perdeu o foco aí. O que houve? Voltou? Ok. Perdão aí, porque é assim mesmo. Agora, imagine que a pessoa que tem muitas feridas no corpo, em tudo quanto é lado, e não dá para fazer sepsia correta, cria fungos. Fungos fede.
fungos fétidos. A sua mulher começa a ter nojo e fala para ele: amaldiçoa esse teu Deus e morra. Veja só, irmãos, que coisa terrível estava vivendo Jó, com fungos no corpo todo, chagas no corpo todo, aquilo devia arder, queimar, doer. Perdeu todos os seus bens. Jó estava muito mal de saúde naquele momento. E Jó olha para sua mulher e disse: mulher, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Como pode isso? Por muito menos, nesta pandemia, por muito menos, nós estamos sabedores de pessoas que estão reclamando muito, e eu quero começar a partir para o término desta live. Mas Jó manteve-se em total confiança em Deus. A igreja pós-pandemia não será a mesma, e nesse ponto quero que você preste atenção, porque eu vivo churumingando pelos cantos por causa desta palavra que eu quero lhes falar. Deus está expurgando a igreja nesta pandemia. Deixa eu lhes falar o que é expurgar. A língua portuguesa é interessante. Quando você tem, por exemplo, queridos, um silo com arroz, vamos falar de arroz, e dá o bichinho, e tem 300 toneladas, dá o bichinho, vai jogar 300 toneladas de arroz fora? Não, eles cobrem essa montoeira de arroz com vinil, com encerado, com uma lona, e borrifam um veneno lá dentro para matar aqueles bichinhos. E esse veneno tem um prazo de validade. De 2, 3 dias eles podem descobrir, o bicho todo morreu, mas o arroz está vivo, está em condições de ser consumido. E Deus, nesta quarentena, Ele tem o propósito de expurgar nosso tipo de cristianismo, nossas imposturas. Sabe o que é impostura? Nossos arremedos. Cristão arremedo é que ele está apenas enganando nossas debilidades, nossa fragilidade como crente, nossas infidelidades e até, porque não, nossa fidelidade. E nós temos visto aqui a fidelidade de alguns em seus dízimos e ofertas nesse tempo que nós precisamos manter a estrutura funcionando, a igreja com água, luz, também pagamento do funcionário. Eu fui dar um seminário numa igreja aí do interior, algum tempo atrás, um seminário de 3 dias. O pastor era muito antigo lá, muito antigo. Eu creio que ele já devia ter lá seus 38 a 40 anos de pastoreio ali. E eu fui dar um seminário a pedido dele por causa do filho que me conhecia, ele não me conhecia, eu passei a conhecê-lo quando cheguei lá naquela cidade. Uma cidade que leva umas 7, 8 horas do Rio até chegar lá. E quando foi no penúltimo, era um seminário de 3 noites, no penúltimo dia, à noite eu falei: amanhã eu vou fazer um painel. Eu quero que vocês façam um bilhetinho de tudo que vocês gostariam de perguntar, mas tem vergonha de perguntar diretamente. Escreva sem assinar. E eu vou pedir a diáconos que recolha, não coloque dinheiro na salva, coloque os bilhetinhos de perguntas. Irmãos, uma igreja mediana, e quando 4 diáconos veio com 4 salvas que colocou em cima da mesa, encheu assim a mesa de bilhetinhos.
E eu pedi ao Ministério de Louvor que cantasse, enquanto eu ia ali burilando ali as perguntas. E quando eu pegava algumas, era muito difícil para mim responder da forma que estava ali, só se eu filtrasse. Mesmo assim eu tomei coragem. Pergunta assim: Pastor Isaías, é pecado fazer sexo com a mulher quando ela está dormindo? Veja só, um egoísmo desgraçado, porque sexo é uma troca. Como pode? E também essa mulher deve estar desmaiada, porque fazendo sexo não acordar. Essa foi a mais leve de todas as perguntas. O pastor da igreja, com os poucos cabelos que ele tinha, ficou em pé. E ele falou para o filho dele assim: nunca mais eu quero um seminário desse aqui. Nunca mais. Sabe o que o filho dele falou? Pai, você pastoreia essa igreja há quase 40 anos e você não conhece a igreja que você pastoreia. Deus está te dando uma visão, um raio-x da igreja que você pastoreia e que você não conhece por dentro. Os irmãos vão ficar sabendo depois da pandemia os desenlaces que aconteceram. Eu sei da história de um que não aguentou mais ficar com a mulher, porque ele só aguentava ficar à noite. Aí dormia, de manhã levantava, e agora ele dorme, acorda. E teve uma hora que ele não aguentou mais. Ele estava vendo alguma coisa e a esposa começou falando com ele, reclamando. Sabe o que ele fez? Ele deu um soco na mulher, pegou uma trouxa de roupa, caiu fora. E sabe de uma coisa? Ele é crente. A igreja pós-pandemia não será a mesma. As pessoas que estavam de um jeito podem voltar de outro. Ou pior ou melhor. E tem alguns que nem vão voltar. Vai acostumar com lives, porque live nunca acaba. Vai acostumar e vai ficar em casa. Mas será que essa é a igreja que Deus está almejando para recepcionar nas nuvens, com poder e grande glória? A trombeta está para tocar, e quando a trombeta tocar, o Senhor vem buscar uma noiva ataviada, ou uma noiva linda, ou uma noiva toda de branco, uma noiva maravilhosa. A igreja que vai voltar no final dessa pandemia é a igreja pródiga, talvez. E eu vou encerrar aqui com uma ilustração muito interessante. Parece a história do filho pródigo que eu vou contar, mas é um filho pródigo do século passado agora, da Maria Fumaça. Você lembra da Maria Fumaça? Eu andei de Maria Fumaça, andei tanto, chegava em casa com o nariz todo preto de fumaça, porque eu gostava de ficar na janela. E aí a Maria Fumaça ia tocando aquelas buzinas de Maria Fumaça, e a fumaça vinha e pegava no nariz, assim, empretecia tudo. Aquele moço, ele se enjoou de ficar debaixo da batuta do pai e falou: meu pai, vou embora, você é um quadrado. Ele não pediu dinheiro não. Você é um quadradão. Eu vou gozar minha vida, eu vou fazer o que eu quero da minha vida. E saiu, irmãos, batendo o pé e sumiu de casa. Lá para onde ele foi, ele não arranjou emprego, as pessoas chutavam ele, começou a dormir na rua, no relento, começou a passar fome, passar sede. E ele pensa assim: eu preciso voltar. Mas eu fui tão mal criado, será que meu pai vai me aceitar de volta depois de todo o barulho que eu fiz? Ele resolve escrever uma cartinha para o pai: pai, eu quero tanto voltar, mas eu gostaria de saber se você vai me aceitar de volta. Faz uma coisa, pai, eu vou passar aí em frente à nossa casa de Maria Fumaça e vou descer no primeiro
primeira estação fica perto da nossa casa. E eu vou ficar olhando para aquela árvore que está de frente à nossa varanda. Se você quer me receber, amarra um lenço branco no galho dessa árvore. Amarra um lenço branco. Irmãos, esse pai tem um simbolismo de Deus. E aquele filho, quando viu se aproximar a casa dele, a árvore, tchuca, 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 Maria Fumaça, ele pensa assim: será que meu pai vai me receber? Ele olha para a árvore e não vê um lenço branco. Mas em cada galho da árvore tinha um lenço branco. O pai estava de braços abertos para o receber. A igreja pós-pandemia é uma igreja pródiga. Você está aí, quem sabe? Tem pessoas que perdeu a vontade de orar. Tem pessoas que já se entregou. Tem pessoas que pensam que está com Covid-19 e não está. A minha filha Kelly trabalhou num ambiente que tinha lá pelo menos 2 pessoas positivas. E ela começou a ter Covid-19. Tudo, febre, dor na garganta, tudo. E ela foi fazer o exame. E o médico disse que ela não teve Covid. O que ela teve foi uma Covid psicológica. E olha que é uma pessoa que tem 2 formações, está fazendo a 3ª graduação agora, que é de Direito. Ó Kelly, não fica aborrecido com o pai, porque eu estou contando essa história. Mas serve, filha, serve, se você estiver vendo, como ilustração para outras pessoas. Eu estou tossindo, será que eu estou com Covid? Eu conversando com um médico aqui do Moacir do Carmo, ele falou que 80% ou mais das pessoas vão lá, estão com uma gripe comum e pensa que está com Covid. E muitos são crentes. Onde está o seu Deus? Eu quero orar por você, para que Deus venha mudar essa história da tua vida. Sabe, olhe, passa em frente à tua casa agora e veja que aquela árvore não tem um lenço branco, mas em cada galho está cheia de lenços brancos. O Senhor está de braços abertos para receber a igreja pródiga de volta, colocar um anel da sua comunhão, colocar calçados no nosso pé. Ele não nos quer como um escravo comum, nos quer como servos de Deus. Entregue-se como servo de Deus e tenha uma visão desta pandemia muito além do que os teus olhos naturais podem te dar. Pai eterno, Pai querido, pregamos a tua palavra, Senhor. Eu sei que muitos não têm, Senhor, paciência de assistir uma live tão longa. Me ensina a diminuir mais, Senhor. Porque tem pessoas que dizem: Deus, não me dá 10 gotas do teu Espírito, porque eu vou falar em línguas, mas vou falar e vou falar muito. Me dá só uma gotinha para mim que eu possa falar blá, blá, tá bom. Eu não quero ser cheio do teu Espírito. Mas nós queremos te falar, Senhor. Perdoa-nos por pensamentos tão trágicos. E enche-nos até derramar do teu Espírito. E enche-nos até derramar do teu Espírito. Receba-nos como a igreja pródiga. Receba-nos como filho pródigo, que tu correu em direção a ele, o abraçou, Senhor. Não permita que muitos fiquem pelo meio do caminho nesta pandemia, mas que nós possamos estar completos na arca, para a glória e louvor do nome precioso, do nome santo, do nome de Jesus. Amém. Terça-feira nós estaremos de volta aqui, querendo Deus, se o Senhor nos permitir. E na quinta-feira, pastor Davi
nosso primeiro vice, estará aqui com uma grande mensagem da parte de Deus. Mas na quarta-feira nós vamos ter também live aqui. Na quarta-feira vamos ter live. Então, terça, quarta, quinta, e vamos em frente. Que Deus os abençoe em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.